Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Hanwha Vision Brasil, onde nós vamos falar da nova série A, tá? Nova série A, que são as câmeras de entrada que a Hanwha está lançando. Quem tiver qualquer dúvida, vocês podem colocar aí as suas dúvidas ou no chat ou no Q&A, tá? E vou estar eu aqui fazendo a apresentação e o Brian, que vai nos auxiliar aí com todas as respostas e as perguntas que vocês tiverem dúvidas. Então, vamos iniciar aqui nosso webinar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse novo produto que vai trazer bastante custo-benefício com algumas tecnologias agregadas. Tá? Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Clauson Forim. Eu sou Senior Solutions Engineer para o Brasil e trabalho junto com o Brian Nicholas, que também alguns aí devem conhecer. Quem não conhecer, se quiser colocar a carinha aí à mostra, Brian, fica à vontade. O Brian é Solutions Engineer para o Brasil e trabalha junto comigo em toda a parte de engenharia para o Brasil, aonde fazemos suporte, pré-vendas, pós-vendas, treinamentos e assim por diante. Sobre o que nós vamos falar hoje? Tá? A gente vai falar aqui sobre introdução, né? Na introdução, nós vamos falar sobre certificação de FCC, NDAA, né? Desenvolvimento e produção dos nossos produtos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os resumos dos sistemas, os tipos de câmeras, gravadores, suporte ao cliente. E para finalizar, especificações dessas câmeras, especificações dos NVRs e guia de instalação para as câmeras da série A, inclusive com suportes que acompanham, né, que podem ser adquiridos junto com esse produto. Então, vamos lá. Na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre os certificados que temos, né? Conformidades com a NDAA, que é muito importante, que traz, mostra mais segurança para essas câmeras. Então, começando pela certificação FCC. Todas as câmeras Hanwha, inclusive série A, são certificados com a certificação americana FCC, tá? Onde vai trazer o quê? Mais segurança, tá? E mostrar a qualidade e proteção desses produtos. Tá? Então, ou seja, onde a gente mostra tecnologia comprovada, desempenho dessas câmeras e parceiros de confiança. Conformidade com o NDAA, ou seja, a maioria aqui conhece, né, que é o NDAA, que é um órgão americano também, um órgão militar da Coreia, aonde só câmeras que trazem segurança para esse governo são homologadas para trabalhar com esse tipo de conformidade. Então, se você entrar, por exemplo, no site Hanwha, todas as nossas câmeras, você tem a conformidade com o NDAA. Inclusive, não só câmeras, como outros produtos. E dentro desses produtos, desses equipamentos, você tem uma listagem de quem está em conformidade com o NDAA. Então, isso daí é muito importante para trazer o quê? De novo, né, a qualidade, a confiança do produto, né, produtos autênticos, produtos que são fabricados pelo próprio fabricante em si, né? Então, aí traz o quê? Muito recurso aí para você de confiabilidade, principalmente segurança cibernética e assim por diante. O que protege o teu cliente final, quem for integrador aqui, ou quem seja cliente final, o que protege vocês de não ter perigo de ter uma invasão cibernética. Vamos dizer assim, todo mundo está completamente protegido? Não, isso a gente sabe que é humanamente impossível a gente proteger contra ataques cibernéticos, né? Haja visto que a gente vê a invasão aí em NASA, em órgãos, né, que teoricamente são super protegidos, mas dificulta mais esse tipo de ação, aonde se você tem um produto que tem uma facilidade maior para ser invadido, logicamente as pessoas vão procurar entrar através desse produto. Tá? Então, o quê? É a mesma coisa que você deixar o seu carro aberto e um carro fechado. Os caras vão onde? Onde está o carro aberto? Depende do carro também, né? Se for no meu caso, carro velho, os caras vão para onde tá os carros mais novos. Então, eu posso deixar o meu aberto que não tem problema nenhum. Mas é mais ou menos isso, né? Para a gente fazer uma analogia aqui e descontrair um pouquinho. E uma parte muito importante, a Hanwha, ela desenvolve e fabrica os seus produtos dentro de casa.
Muitos componentes que estão dentro da câmera são fabricados na própria Rano, inclusive o nosso chipset, que se a gente olhar aqui, deixa eu só pegar o mouse aqui e colocar como apontador. Se a gente olhar, tá até aqui, ó, hoje está na versão WiseNet 7. Esse chipset, esse processador, ele é fabricado e desenvolvido da própria Rano. Todo o desenvolvimento fica na Coreia. A gente tem agora uma parte de desenvolvimento também, um prédio só de desenvolvedores que fica nos Estados Unidos, no Vale do Silício, mas mais voltado para a inteligência artificial. E de produtos, a gente tem um prédio, os prédios na Coreia, onde a gente tem toda a parte de desenvolvimento e tecnologias. E a gente tem a nossa instalação de produção, que fica no Vietnã. Em todos os treinamentos que a gente faz aqui, a gente geralmente mostra um pouco sobre essa fábrica também. Então, o que agrega nesse ponto? Agrega o melhor custo-benefício por estar desenvolvendo dentro de casa, e você tem um chipset onde você pode pegar todos os recursos que você tem dentro de uma câmera Hanwha, seja ela da série A até a série P, você vai agregar todos os recursos sem precisar, utilizar todos os recursos sem precisar desabilitar nada. Então, eu quero utilizar, por exemplo, um WDR e eu quero utilizar o WiseStream. Mas, além disso, eu quero utilizar todos os analíticos que estão embarcados dentro da câmera. Eu consigo fazer isso sem precisar desabilitar. Eu não preciso, por exemplo, criar um cruzamento de linha e se eu quero fazer uma área de invasão, eu tenho que desabilitar o cruzamento de linha. Não, eu consigo tudo que tiver lá dentro, eu consigo utilizar simultaneamente. Então, essa é uma grande vantagem. Além de ter produtos com rápida entrega, porque toda a fabricação é feita dentro de casa. A gente não depende, por exemplo, de processadores de terceiros. E isso facilita muito na agilidade de você ter o seu produto e não depender de alguém entregar um produto para você embarcar, um processador, por exemplo, para você embarcar dentro da tua câmera. Isso está sendo feito tudo dentro de casa. Agora a gente vai entrar, sim, na série A. Para quem não conhece, só lembrando aqui, a Hanwha é uma empresa sul-coreana e ela adquiriu a Samsung Tech1 em 2014. Hoje, todos os produtos são Hanwha Vision, tá? E a gente continua com a nomenclatura WiseNet para os produtos. Então, falando um pouquinho sobre as características principais desses produtos que a gente está lançando agora. Quem conhece um pouco dos nossos produtos, a série A, ela vem para substituir a série L, que a gente tinha lá as LNO 6012R, LND 6012R, 6082R, 6072R. Hoje a gente traz uma câmera que seria a série A, ou seja, eu vou ter ANV, ANO-L, 6012, 6082, e vou ter ela também com 4 megapixels, 7012, 7082, por exemplo, 7022. Aí vai depender da lente, mas já vem com uma lente varifocal motorizada. A série L antiga era uma lente varifocal manual. Junto com esse produto, a gente tem toda a série de NVRs que acompanha também a série A. Esses NVRs, eles podem ser visualizados através do nosso aplicativo gratuito WiseNet Viewer para PC, ou seja, é um aplicativo apenas cliente, ou seja, ele não é um cliente servidor, cada máquina que vai visualizar tem que ter esse software instalado. A gente tem a página de visualização do próprio NVR, quando a gente conecta, por exemplo, um monitor nesse NVR, então eu vou ter a visualização e toda a configuração, além de poder também conectar ele via web, tá? Google Chrome, por exemplo, e para finalizar, a gente que tenha também a conexão Waze Mobile, WiseNet Mobile, que é a nossa conexão para celulares Android e iOS. E aí embaixo aqui a gente tem todas as câmeras que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Quais as principais características desse produto? Muito importante, o WiseStream 2. O que é o WiseStream 2? É o nosso processo de compactação da imagem, onde a gente consegue trazer uma economia muito grande de armazenamento e banda de rede. Essas câmeras, elas vêm com WDR verdadeiro, ou seja, WDR de até 120 dB, fazendo 2 exposições de imagem, trabalhando diretamente com o obturador, né? Nada digital. Além disso, ela tem também o WDR digital, porém, ela utiliza o WDR verdadeiro para fazer a compensação de luz frontal. IVA, ou seja, inteligência
análise inteligente de vídeo baseado em pixel, não com inteligência artificial, onde a gente vai ter alguns analíticos embarcados, que a gente vai demonstrar aqui no decorrer dessa apresentação. Modo corredor, que é muito importante para a economia de produtos, onde você tem um corredor, não tem necessidade de colocar duas câmeras, por exemplo, para cobrir aquele corredor. A gente utiliza o modo corredor e assim a gente consegue ter um ganho, né, de profundidade maior nesse corredor. Além do que? Do LDC, que seria a correção de distorção de lente, que é muito importante hoje para câmeras que têm uma grande abertura angular. 100 metros, desculpa, 100 graus, 110 graus, ela começa a ficar com as bordas da câmera curvas. E o LDC ajuda a corrigir isso. Né? E a gente tem também a transmissão em tempo real de 30 frames por segundo, inclusive em 4 megapixels. Isso por uma câmera de entrada. Redução extrema de largura de banda, ou seja, a gente consegue, nesse modelo diferente da série L antiga, ele já tem também o H265, a série L antiga, a gente só tinha H264 mais o WiseStream 2. Nesse caso, a gente tem a H265 mais o WiseStream 2, aonde só de utilizar o WiseStream 2 dentro de uma compressão H264, eu consigo obter, em média, 30% de compressão. Indo para o H265, o H265 com o WiseStream, 15% de compressão. Juntando isso do H264 aqui para o H265 com o WiseStream, o H264 puro, a gente vai ter, em média, aí 75% de economia, né? Ou seja, 75% de compressão, aonde você vai ter esse resultado de economia de armazenamento e de transmissão de banda. O armazenamento, principalmente, isso vai fazer uma diferença gigantesca. Já deixo o convite aí para quem quiser conhecer, a gente consegue fazer isso, essa demonstração em tempo real com algumas ferramentas que nós temos aí. Né, já com o produto. Então, agenda com a gente pode fazer uma visita, levar uma câmera, pode agendar comigo, com o Brian, com o nosso time comercial. A gente pode levar uma câmera e demonstrar isso em tempo real ou fazer isso de forma remota também. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, já podem ir fazendo essas perguntas dentro dos nossos canais aqui, né? Question and Answer, e no chat. O que é legal fazer a pergunta já no meio aqui é que a gente já responde isso junto com a explicação aqui. Né? Não precisa ficar voltando, relembrando. Então, é legal fazer agora. Fiquem à vontade aí para fazer qualquer tipo de pergunta. WDR verdadeiro, ou seja, a gente sabe que muitas câmeras de entrada de mercado possuem WDR digital. O que é esse WDR digital? WDR digital nada mais é do que a câmera fazer algumas compensações de imagem, aonde ela vai mexer em saturação, vai mexer, por exemplo, principalmente em contraste. Muito diferente do WDR verdadeiro. O WDR verdadeiro, ele tem que ter pelo menos 115 dB, aonde você vai ter o quê? Uma exposição muito longa desse obturador e uma exposição curta. E num termo assim, bem saindo do Techniquez, eles sobrepõem uma imagem à outra, vai trazer uma imagem onde eu consigo ver a pessoa ou caixa, seja o que for, dentro de uma sala e consigo ver o ambiente lá fora também. Então, isso daí é um recurso que você pode utilizar muito em entradas de garagem, por exemplo, em saguões de prédios, onde você tem toda aquela frente de vidro, em salas, corredores. Então, você tem uma utilização bastante ampla para esse tipo de aplicação. E é muito importante você ter o WDR verdadeiro, que vai te trazer esse resultado, e não só um WDR digital, onde você vai compensar sombras. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre os analíticos. Então, a câmera já da série A, ela vem com alguns analíticos embarcados de forma gratuita, sem necessidade de licenciamento, e muitos softwares de mercado recebem essas informações sem necessidade de licenciamento. Então, você pode utilizar, por exemplo, a câmera gerando analíticos para vocês e um software trabalhando essas informações.
além de poder receber também dentro dos nossos NVRs e receber toda essa informação, NVR, transmitir essa informação para o teu mobile, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os analíticos que a gente tem, que são linhas e áreas virtuais. Dentro dessas linhas e áreas virtuais, a gente vai ter entrada e saída, detecção de direção, tá? Detecção de movimento e assim por diante. Então, em cruzamento de linha, por exemplo, eu posso colocar uma linha. Geralmente, a gente consegue colocar até 8 linhas dentro de uma câmera Hanwha, aonde eu vou dizer para essa linha qual a direção que pode passar ou qual a direção que é proibido passar ou alarmar em qualquer um dos sentidos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você pode só passar da esquerda para a direita. Beleza, passou, tranquilo, não vai gerar um alarme. Mas se eu disser para essa linha que eu quero que gere um alarme no sentido da direita para a esquerda, uma pessoa que vier no sentido da direita para a esquerda, ela vai gerar um alarme ou vice-versa. Tá? Então, nesse caso, você Clauson, pode... temos Opa, uma pergunta aqui na parte de perguntas e respostas. Ele perguntou quais VMS estão integrados nessas câmeras. tá. Quem foi que perguntou, Brian? Que eu não tô... Opa, foi o Marcos Santos. Marcos Santos, legal. Obrigado pela pergunta aí, Marcos. Uh, praticamente, a gente é integrado com quase todos os VMS de mercado. Sempre é importante a gente verificar no site desse VMS, mas vamos dizer assim, os principais, como Digiforte, ISS, Genetec, Milestone, Wave, que é o nosso próprio VMS, geralmente são integrados antes do lançamento. Desculpa. Então, por exemplo, as câmeras vão para esse pessoal e eles já fazem essa integração antes do lançamento. Mas voltando, sempre é importante a gente confirmar se essa câmera está já integrada na versão que você tem. Vamos lá. Vamos supor, Marcos, que você tem uma versão antiga do VMS. A câmera não vai estar integrada, porque a câmera ela sempre vai, as câmeras novas vão estar sempre integradas às novas versões de VMS. Então, é bom verificar isso. Então, vamos supor, vamos falar aqui de um Genetec. Você tem a 5.7. E essa câmera foi lançada agora, praticamente junto com a 510, 511, ela vai estar integrada para esses modelos. Aí você tem que atualizar o seu software para poder utilizar. E Genetec, ISS, Milestone e Wave não utilizam licenças para receber nossos analíticos. A Digiforte, até a última informação que eu tinha, estava cobrando uma licença por câmera. Eu conversei com o Bonilha algum tempo atrás, disse que na versão nova não seria cobrado, então eu não sei dizer, né, se vai ser ou não. Beleza, Marcos? Posso seguir aqui? Respondido? Rotação. Então, a câmera ela pode trabalhar em modo corredor. Deixa eu só ver se eu não pulei aqui um. Não, tá certo. Eu posso trabalhar com ela em modo corredor. O que seria isso? Eu ganhar amplitude, como eu disse aqui, ó, nessa escada. Para mim poder cobrir a escada toda, eu teria que ter duas câmeras. Com o modo corredor fazendo um giro em 90, 180 ou 270 graus, eu tenho que fazer esse giro de forma mecânica na câmera e o giro também de forma digital, onde eu vou conseguir ganhar amplitude nessa escada ou, por exemplo, num corredor. Correção de distorção de lente. Se a gente olhar esse corredor, por exemplo, a gente olhar principalmente aqui próximo, a gente vê uma curvatura, né, nessa imagem. Com a aplicação do correção de distorção de lente, você vai ter uma correção dessa curvatura. Ah, Cláudio, isso muitos fabricantes têm. Tem, mas a grande maioria não tem isso nas suas câmeras de entrada. Isso é importante a gente frisar, que a gente tem isso desde a nossa câmera de entrada. Tá? Se você procurar, por exemplo, em outros fabricantes, algum tipo de correção, distorção, barril, alguma coisa assim do gênero, você vai ver que muitas câmeras de entrada não possuem. E a gente já possui isso nas nossas câmeras de entrada. Né? Importante, a câmera de entrada já com 30 frames, onde você vai ter uma imagem mais real,
principalmente para imagem gravada, tá? Muitas câmeras com 4 megapixels, por exemplo, vai ter no máximo 20 frames. A gente já vai trabalhar com 30 frames em câmeras com 4 megapixels. Desculpa, pessoal, a garganta já começou a irritar. Tem que ir sempre tomando uma água aqui. Falar um pouquinho agora das principais características dos NVRs. Então, a gente tem os NVRs, mesmo que a câmera da série A não tenha hoje câmera 4K, eu posso colocar uma câmera série Q ou série X com 4K nos NVRs da série A. Então, ele não é um NVR restrito para trabalhar com câmera série A, ele trabalha com qualquer série nossa, tá? Inclusive câmeras 4K. Isso é bastante importante para um gravador de entrada já conseguir atingir câmeras já com 8 megapixels, por exemplo, né? Podemos utilizar também H265, onde a gente pode fazer um armazenamento maior em comparação com o H264, utilizando todos os recursos que eu falei lá atrás, né? Wise Stream. Aí a gente pode ter também nessas câmeras uma coisa que é muito importante, que é o GOV dinâmico. Nessa câmera a gente tem o GOV dinâmico. Muitos fabricantes aí, principalmente os fabricantes mais low-end, não tem GOV dinâmico. O que seria o GOV dinâmico? Dinamizar os iframes que a gente está mandando, ou seja, as imagens aonde eu tenho a imagem completa. Isso é uma diferença entre o iframe e o p-frame. iframe, imagem completa, p-frame, só os frames que se atualizaram naquela imagem. Então, a gente consegue dinamizar isso, trazendo o quê? Maior economia de armazenamento, maior economia de banda. NVRs com peer-to-peer, ou seja, através de um leitor de código de barras no próprio NVR, a gente consegue fazer uma conexão o WiseNet Mobile de forma remota e simples, sem ter que ficar redirecionando portas, sem precisar ficar solicitando para que o pessoal de TI redirecione ou abra portas para que você faça conexão. O WiseNet Mobile, onde a gente tem o Google Android e o iOS da Apple. O WiseNet Viewer para PC, ele pode ser utilizado em Windows, Microsoft Windows e Apple com macOS, tá? E todas as câmeras são alimentadas via PoE. Desculpa, voltando aqui. Todas as câmeras são alimentadas via PoE, a gente sabe, né? Vamos mudar a frase aqui para corrigir. NVRs com saídas para alimentação de câmeras via PoE. Então, ele vai ter um switch, como se fosse um switch embarcado, com PoE nesse switch já alimentando as câmeras. Além disso, a gente pode trabalhar com saída HDMI, utilizando saídas para 4K, desde que você possua um monitor também 4K, onde eu vou ter uma resolução bem maior, bem melhor, né? Você vai ter uma imagem melhor. Então, a gente tem ele já trabalhando também com saídas em 4K. Assistente de instalação, isso daqui é legal porque ele ajuda você na instalação, onde eu vou ter 9 passos de instalação, tá? Primeiro, que linguagem você já quer configurar assim que você liga ele, conectando um monitor a esse cara, que linguagem que você quer utilizar, configuração de rede, senha e ID e password para o gravador, ID e password para as câmeras, configuração de data e hora, resolução que você vai utilizar. Aí você começa a registrar as câmeras, tá? E fazer todas as configurações de canal e, né, no final aqui, toda essa conexão de forma muito fácil. Fácil conexão, onde você pode usar o código de barra aqui, desculpa, o QR Code para conectar o WiseNet Viewer ou o WiseNet Mobile, tá? Então, você faz uma conexão aqui entre esses caras e o NVR, o que facilita muito para a sua operação e para a sua conexão, né? Como eu já comentei lá atrás. E no WiseNet Viewer eu consigo ter uma visualização de PC para NVRs e DVRs, vários NVRs, eu posso criar uma árvore de NVRs e colocar mosaicos com várias câmeras de NVRs diferentes, como se fosse aí um VMS, tá? A única diferença é que esse cara aqui, ele é totalmente gratuito para gerenciamento de NVRs, onde eu posso fazer busca de gravação, onde eu posso colocar vários NVRs, posso receber analíticos, inclusive analíticos com câmeras NVRs que possuam inteligência artificial, posso ter também analíticos com inteligência artificial, não é o caso do que a gente está falando aqui nesse webinar. Aqui a gente está falando sobre série A, tá? Mas você já consegue colocar vários NVRs.
Ele pode trabalhar com o Windows e Mac OS, como eu falei lá atrás. Layouts com divisão flexível de canais, onde eu posso fazer um layout, né, com a disposição das câmeras personalizado, inclusive câmeras de vários NVRs diferentes. Gestão de regras de evento e ação, como eu falei, analíticos que você recebe da câmera para o NVR, você pode receber diretamente no teu WiseNet Viewer, inclusive com inteligência artificial, desde que a câmera ou o NVR possuam essa ação, né? Possua a inteligência artificial para poder receber essas informações. Visualização de sites, então você pode visualizar sites dentro dessa própria plataforma. Reprodução de arquivos, então vamos supor que você tem arquivos gravados que você fez um download, ou outros arquivos que seja multimídia, você pode também colocar, por exemplo, um vídeo de apresentação da tua empresa, ou visualizar uma coisa no YouTube e assim por diante, tá? E a conexão remota pode ser feita de duas formas, através do peer-to-peer, P2P, ou de DNS. Então, você tem, a própria HANA tem um DNS gratuito no teu site, ou você pode usar também os mercados aí no IP e de DNS. Uma coisa que é legal é que dentro do produto você tem um código de barra, desculpa, um QR Code novamente, e nesse QR Code você pode fazer a leitura desse QR Code e você vai ter as perguntas mais frequentes para esse produto e como instalar esse produto. Então, isso daí já ajuda você a fazer essa leitura, tá? E você tem tanto perguntas importantes, que já vão estar com a resposta, e também como fazer a instalação desses produtos. Especificações das câmeras, especificações de NVRs e as guias de instalações para essas câmeras. Vamos lá, falar um pouquinho sobre as especificações. Então, de câmeras, a gente vai ter câmeras tipo Bullet, 2 megapixels, dome anti-vandalismo, né? Aonde, através da nomenclatura, a gente sabe que essa câmera ANO, por causa do é uma Bullet, com uma lente de 700, uma lente aqui que ela é 0,1, indica para a gente que é uma lente fixa. Essa lente de 2,8 milímetros. E a gente tem a 60-22, onde a gente sabe que é uma lente fixa, porém de 4 milímetros. Dentro dessas câmeras, a gente vai ter detecção de movimento, manipulação, né, que seria o tampering, que a gente chama, e o IVA, que seriam os analíticos, tá? Dentro desses analíticos tem cruzamento de linha e áreas de intrusão, por exemplo. Isso serve para todas elas. WDR 120 dB, tá? E a sua grande maioria com sensor de 1/2,8 polegadas. 2 megapixels, né? E algumas especificações que a gente tem aqui. No caso, as câmeras que tiver ANV, elas são IP66 e IK10. Câmeras, por exemplo, Bullet, somente IP66, não possui IK10. Tá? E a gente vai ter aqui as câmeras de 4 megapixels, onde a gente segue a mesma nomenclatura, porém, em vez do 6, que indica que é 2 megapixels, o o 7, que nos indica que é uma câmera de 4 megapixels também, com lentes fixa, nesse caso aqui. E a gente vai ter, tá? Por exemplo, o sensor de 1/1/3 de polegada, 4 megapixels, aí a gente vai ter lentes de 2,8 milímetros, 4 milímetros, né? E o dome anti-vandalismo também de 2,8 milímetros. WDR 120 dB e detecção de desfoque, as de 4 megapixels já tem uma detecção de desfocagem mesmo nas câmeras fixas, com lente fixa, e IVA, né, que seria o analítico. Todas elas com IR, dependendo da câmera, a gente tem aqui o alcance desse IR. Okay? Câmeras tipo Bullet, dome anti-vandalismo e flat eye, onde a gente vai ter aqui câmeras com lente varifocal motorizada. Então, já indica para a gente o 0,8 aqui, lente varifocal motorizada, e onde a gente vai alcançar de 3,3 até 10,3 milímetros, com aberturas angulares de 105 graus a 30 graus. Vamos voltar aqui, só para a gente ver, ó, 113 graus, então aqui a gente tem também a angulação de todas essas câmeras. Uma coisa muito importante,
0,03 lux de sensibilidade com o shutter a 1/30. Isso é muito importante ter essa definição. O shutter é um dos principais medidores e um dos principais pontos de sensibilidade dessa iluminação mínima. Para essas câmeras, a gente praticamente segue a mesma sensibilidade em 2 megapixels, tá? Em algumas aqui a gente muda para 0,1 e 0,03. E aqui a angulação todas abertas, né? De todas as aberturas horizontais e verticais. Analíticos embarcados, como eu falei, distância de R, tá? Todas elas com ISO Stream 2, H265, H264, MJPEG, e a gente vai ter ela em 4 milímetros e, desculpa, 4 megapixels e 2 megapixels, com lentes de 3.3 a 10,3 milímetros, varifocal motorizada. Tá? E além disso, a gente tem as flat eye, que são aquelas câmeras não tem a cúpula, ela tem aquela frente plana, né? A gente vai mostrar um pouquinho aqui, vai mostrar uma foto delas aí. Tranquilo até aqui, pessoal? No caso aqui, a NV 6012R e a NV 7012R, um pouquinho das especificações. Resolução 4 megapixels, eu estou com milímetro na cabeça, né? 4 megapixels em 70, aqui essas câmeras tiver o 7 aqui, e 2 megapixels com 6 aqui. Lente fixa de 2.8, esse 0,1 indica para a gente a lente, 120 dB. Aí sim, analíticos de detecção de movimento, manipulação, IVA. Dentro de IVA, a gente vai ter aqui áreas de entrada e saída, detecção de direção com linha virtual e detecção de desfoque, tá? Para 7012. IP66 e IK10, OnVIF Profile SGT, e a gente tem o nosso SUNAP. O que seria o nosso SUNAP? A API de integração dessas câmeras para os VMS de mercado. A NV 6082, 7082, o que muda aqui? O tipo de lente. Então aqui a gente já vai ter lente varifocal motorizada de 3.3 a 10 milímetros. Analíticos a gente continua com os mesmos, entrada e saída, detecção de direção e linha virtual, tá? IP66 e K10, OnVIF Profile SGT e SUNAP. Câmeras, mini câmeras. Então aqui a gente vai ter uma câmera que seria uma ANV-L 6023 com lente de 3.6 milímetros, tá? 120 dB, com os analíticos também embarcados, IP66 e K10, só que além disso, essa daqui ela traz o NEMA 4X, que é uma certificação anti-corrosão. Pessoal, certificados, se vocês quiserem, no nosso site portal, hanwha.vision.com, todas as certificações de câmeras que a gente tem estão dentro dessa página e dentro de cada uma das câmeras. Então, você coloca lá, por exemplo, a ANV-L6023, você consegue baixar as certificações FCC, VCCI, né? Todas as certificações que essas câmeras são certificadas para comprovação. As bullets, então, a bullet a gente vai ter de novo as ANO-L 1222 70 12 70 22, 4 megapixels, lentes de 2.8 milímetros para 6012 e 7012, 4 milímetros para 6022, 7022. Sempre utilizando 30 frames na sua resolução máxima. 120 dB, detecção de movimento, manipulação, IVA, entrada e saída, detecção, direção e linha virtual, e detecção de desfoque para as 4 megapixels. IP66, essas câmeras são de plástico, já não tem classificação IK10, ok? Porém, a gente volta de novo com o Profile, o OnVIF SGT e também com o nosso SUNAP para integração. 7082, ela vai alterar aqui para a gente apenas, de novo, né, a lente varifocal, o restante, né, com exceção de consumo, as coisas que aí vão acabar aumentando por causa da lente varifocal motorizada, e a gente acaba, né, com o restante a gente tem praticamente as mesmas especificações. E a Flat Eye, aonde a gente tem essa lente, não a cúpula dela move totalmente, né, e a gente vai ter a lente aqui, a gente chama Flat Eye, que ela é flat, né, ela é lisa, ela é
chapada na frente, ela não tem aquela cúpula. Isso ajuda a evitar um pouquinho, em alguns casos aí, de alguns reflexos que vem na cúpula, tal, ela ajuda a melhorar um pouquinho isso daí. As configurações praticamente são as mesmas da que eu falei para as outras câmeras, inclusive de analíticos, né? E ela já vem com IP67 e K10, ou seja, uma câmera que você pode submergir ela 1 metro durante 30 minutos. Especificações do NVR. Então, a gente vai ter NVRs 4 canais, 8 canais e 16 canais. Esse S aqui me indica que essas caras aqui, ele possuem um switch PoE embarcado na câmera. Então, algumas especificações, onde eu tenho máximo de 4 canais, 8 canais, 16 canais, vão de CIF de 8 megapixels 4K até CIF. Ela possui protocolo SUNAP e ONVIF, saída HDMI para 4 canais e 8 canais, saída HDMI VGA com clone ou com clone aqui no VGA para 16 canais. Compressão H265, H264, MJPEG, e aqui a gente vai ter o throughput, ou seja, esse cara aqui é o máximo de 40 megabits por segundo, 60 megabits por segundo e 80 megabits por segundo. Isso é muito importante, dependendo de quantas câmeras 4K você vai utilizar, então você tem que ter em mente e não estourar o throughput dele. Lembrando que isso daqui é um NVR de entrada. Se você quiser um NVR que aguente mais throughput, aí você tem que subir as séries para NVRs que aguentam mais throughput, ou seja, série Q, série X e assim por diante. Tá? Armazenamento, no caso de 4 canais, eu consigo ter um HD SATA de até 6 terabytes, 8 também, um HD com 6 terabytes, e no caso aqui do 16, 2 HDs SATAs de até 12, máximo de 2 terabytes, ou seja, 2 de 6 terabytes. Largura de transmissão de banda, 40 megabits por segundo, 60 megabits por segundo e 80 megabits por segundo. Então, também é importante você ver também essa transmissão de banda, se vai suportar dentro do teu projeto. Visualizador web, ele pode ser visualizado no Google Chrome, Microsoft Edge e no Mac Safari. Além do que, para smartphone, a gente pode utilizar iOS e Android, e em PC a gente pode utilizar no Windows e no Apple, no macOS. Tá? Configuração do P2P, que a gente já falou através de código QR. A gente tem também temperatura de 0 graus até 40 graus máximo. Geralmente, esses caras são utilizados dentro de salas que são salas refrigeradas, salas, né, que tem uma temperatura de trabalho. Então, isso daqui não vai tá tranquilo esse range de temperatura. Umidade, 20% até 85%. E alimentação, 54 volts através de uma fonte, para 4,8 e 100 a 240 volts para 16 canais, alimentação direta, a fonte fica dentro dele mesmo. Consumo de energia, tá? Máximo de 52 watts, máximo aqui de 84 watts e máximo de 182 watts com 2 HDs e PoE ativo. Tá? Estimativa de PoE, 35 watts, isso daqui é importante também para alimentar as suas câmeras, ver o quanto você vai ter de consumo das suas câmeras em PoE, né? 165 watts e 30 watts. Aqui ele vai falar um pouco, eu vou ser um pouco rápido para não tomar muito mais tempo de vocês, alguns suportes que a gente pode utilizar, tá? Dentro da série A para câmeras Dome, câmeras Bullet e assim por diante. Ou seja, caixa, né? Para você acomodar os cabos, ou seja, você pode utilizar uma caixa na base de uma câmera, por exemplo, Bullet encaixada aqui, e você vai ter toda a acomodação dos cabos aqui. Suporte para câmera ficar pendante, por exemplo, quando você utiliza um suporte de parede, você precisa utilizar um conjunto de suportes. Isso é muito interessante você utilizar na nossa ferramenta WiseNet Toolbox, que ele já te monta o conjunto que você vai precisar. Porém, a gente tem todos os suportes, como adaptador de poste, né? No caso aqui, caixa de instalação, cúpula fumê, aqui está defumada, mas foi alguma tradução que fizeram, a cúpula fumê, suportes para canto, suportes para parapeito, suporte de parede, né? Vários, quatro tipos de suporte de parede, tampa, né? Que protege a tua câmera também, você consegue colocar a câmera aqui dentro, ela vai proteger contra intempéries. Então tem vários suportes. Aqui tem mostrando um pouquinho, para vocês terem uma ideia, essas imagens foram tiradas da nossa ferramenta WiseNet Toolbox, aonde você colocou a câmera, você tem
além de você colocar a câmera, dependendo aqui do tempo, a gente tenta fazer uma simulação aqui no final, ela já vai te trazer o suporte que você utiliza e dentro do Toolbox ele te mostra o desenho dessa instalação, tá? Então, vamos passar aqui um pouquinho rápido só para vocês verem o que a gente tem aqui, né, de suportes. Então, ele tem vários tipos de suportes, tá? Suporte para poste, você pode prender a câmera também com a base aqui diretamente, ou através de suportes com caixa, e assim por diante, tá? Suportes de quina, aqui a gente está mostrando super câmeras Dome, né? Suportes de parapeito, então a gente consegue colocar a câmera também parapeito com uma cúpula fumê, né? Suporte de teto, a câmera pode ser instalada diretamente no teto, porém você pode utilizar a base aqui para acomodar os cabos, tal, ou você pode utilizar ela direto aqui no teto, fazendo a acomodação dos cabos, se for um teto de forro falso, por exemplo, você pode colocar a acomodação dos cabos lá para dentro, aí vai da instalação de cada um, né? Cabo, suporte de teto com extensor, então tem várias aplicações. Voltando aqui que é legal também, ó, que é de embutir em forro de gesso, por exemplo, tá? Então você pode ter um suporte também, um acessório aqui para embutir a câmera em forro de gesso, tá? Acessórios de instalação em parede, acessórios de instalação em poste, como eu já mostrei lá atrás. Então, para vários modelos, esquina e assim por diante, ele vai repetindo um pouco aqui os modelos, né? Só para demonstrar que a gente tem para todos os modelos, praticamente. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? Que a gente já viu tudo com os outros modelos. Aí a gente tem aqui também para as câmeras bullet, inclusive, né, com a base, onde a gente pode colocar suporte de quina. Essa base aqui ela já está pronta para colocar em poste, mas você tem também acessórios para poste. Okay? Dúvidas, pessoal? Vamos aproveitar que a gente tem um tempinho aqui. Eu vou entrar só na ferramenta aqui para vocês poder ver como ela é fácil a gente fazer isso. E a gente já deixa aberto aqui para algumas dúvidas de vocês. Primeiro, a gente vem aqui no nosso site Ranovision Global, o site global, tá? Então, assim, deixa ele só subir aqui, ó, ranovision.com/en, né? Quando você vai mudar a linguagem, por exemplo, você não altera aqui para América, senão ele vai para o site americano. Você tem que colocar aqui, ó, Headquarter Asia Pacífico em inglês, aí ele vai te trazer, sim. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma ANV-L7012R. Então, eu vou pegar uma ANV, opa, desculpa. Eu entendo no lugar errado aqui, deixa eu só mudar aqui, ó. Suporte, Online Tool, ainda preciso da ferramenta, senão não vai funcionar, né? Então, aqui a gente vai em Online Tool, eu venho aqui, ó, em Online Toolbox Plus, clico no link, ele já vai abrir a ferramenta para mim. Então, aqui dentro da ferramenta, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, ANV traço... câmeras IP, senão não vai achar nada. Tem acessórios. ANV. Ih, rapaz, acho que em Global América. Deixa eu ver se eu mudar aqui. Essas câmeras, elas são mais utilizadas aqui no mercado americano e sul-americano, né? Então, provavelmente, pode ser que não apareça aqui na nossa ferramenta, mas vamos ver. Opa, continua. Aí, agora sim, né? Se a gente for pelo caminho certo. Então, vamos pegar, por exemplo, duas câmeras aqui, ó. Eu vou colocar essas câmeras clicando no maisinho ali e vamos pegar essa daqui. Quando eu venho aqui em acessórios, ele vai abrir essa tela para mim, eu falo para ele, eu quero uma instalação em poste. Automaticamente ele me traz todos os acessórios, ó, que a gente vai utilizar. Isso depois, no final, você tem até como montar um BOM. Então, eu não vou falar disso aqui para, por exemplo, para demonstrar para vocês, né, para não falar a ferramenta, mas eu posso fazer também ele um BOM no final, ó, em teto. Então, eu posso colocar direto, eu posso colocar com acessórios. Então, você vai acrescentando aqui o tipo de instalação que você quer. Vamos supor que eu quero ela embutida, tá? Ou eu posso colocar ela em parapeito, ele vai me trazer, ou eu posso trazer em corne. E aqui eu tenho a instalação onde eu posso baixar aqui um PDF, e nesse PDF eu tenho todos os acessórios demonstrando que seria aqueles slides que nós vimos lá atrás. Tá? A mesma coisa
para câmeras com, por exemplo, bullet. A mesma coisa aqui, ó. Sailing, tal. Então, você já tem aqui a montagem e poste, né, parede. Então, você pode colocar uma instalação direta, eu não quero utilizar, ou eu posso utilizar, por exemplo, o acessório. Tá? Aqui ele baixou, então, por exemplo, aqui você tem toda a parte de acessórios que você pode utilizar nessas câmeras. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos deixar aqui aberto para qualquer dúvida ou pergunta. Aqui estão os meus contatos, caso vocês tenham alguma outra coisa, alguma dúvida, algum tipo de demonstração que a gente possa fazer, né? Agradeço mais uma vez aí a presença de todos, o tempo de todos, e fiquem sempre ligados aí nas nossas mídias sociais, porque praticamente todos os meses a gente vai ter o nosso webinar, ou a cada 2 meses a gente vai ter um webinar, principalmente quando falar em produtos novos. A gente vai mostrar aqui para vocês novos produtos que serão lançados ou que foram lançados pela Hana Vision no Brasil. Mais uma vez aqui, obrigado a todos. Estamos encerrando o nosso webinar. Até a próxima.